Fiquem calmos que para fazer uma degustação de vinho, se você algum dia já até teve essa dúvida, se isso já chegou a incomodar na hora de fazer a compra de um vinho, degustação de vinhos basta três coisas. Primeiro, você ter os vinhos. Segundo, você ter as pessoas para você poder fazer essa degustação. E terceiro, a troca de conhecimento, a troca de experiências, a troca de todo o know-how, de tudo aquilo que você tem, que você vem adquirindo com o tempo. Vamos lá que eu vou ensinar vocês a fazer uma degustação de vinhos. Primeiramente, eu estou aqui com um vinho argentino. Eu no mercado, eu paguei aqui nesse vinho em torno de uns R$ 40, 40, R$ 49, alguma coisa assim. Que vem da região de Mendonça, né? Aqui no rótulo, por exemplo, ele não especifica exatamente quais uvas que são utilizadas para fazer esse vinho, até porque aqui no rótulo ele vem escrito a palavra chamada Red Blend. O que significa isso? Blend do inglês que é mistura, né? Red que seria vermelho, então ele seria uma mistura vermelha, basicamente aquilo que significa, que quer dizer uma mistura de uvas tintas. Então esse vinho ele pode conter no corte Cabernet Sauvignon, ele pode conter um pouco de Merlot, ele pode conter um pouco de Malbec, um pouco de Petit Verdot, uvas tintas que são provenientes da região, né? Como estamos falando de um vinho argentino, estamos falando aqui de um vinho que ele possivelmente possa te trazer em paladar uma boa acidez, uma refrescância um pouco mais leve. Ele é um vinho que ele pode trazer taninos um pouco mais maduros, talvez mais estruturados, talvez com taninos mais macios. Isso vai depender muito do produtor, né? Mas a gente vai provar ele hoje, vamos descrever ele para você. E como ele se trata de um vinho até mesmo com preço mais acessível, ele não se trata de um grande vinho, ele possa até ser que ele tenha uma graduação alcoólica um pouco mais alta, na verdade uma sensação alcoólica um pouco mais alta. E, bom, vamos ver, né? Para falar de vinho, para entender sobre vinho e para se aprender sobre vinho é só tomando. Abridor. Primeiramente, pessoal, a abertura do vinho, ela precisa ser feita bem aqui, ó, onde você tem o bocal da garrafa, que é nessa parte superior, é bem nessa curvaturazinha aqui embaixo onde você faz o corte da cápsula, para você poder tirar a primeira parte da cápsula dela, né, para que você tenha acesso à rolha. E aí com a espiral do seu abridor, você encaixou na rolha, pode fazer uma certa força, tá? É normal, só para que ele fique preso, né? Só para que ele fique estático na rolha. E aí você vai girando até ele entrar por completo, faltando mais ou menos uma meia volta. Esse aqui é um vinho de rolha sintética, então pode ser que ele fique um pouquinho teimoso na hora de sair, mas sai. Tirou, pode guardar o abridor. É normal vocês verem que alguns sommeliers, alguns profissionais do mundo dos vinhos, depois de tirar a rolha da garrafa, eles têm o costume de cheirar a rolha. Alguns acham que isso não quer dizer nada, outros acreditam que isso é uma prática que não vai ajudar tanto, mas muitos profissionais acreditam que se porventura qualquer defeito que possa ter dentro do vinho, a primeira parte sensorial que o sommelier faz antes dele fazer o serviço no restaurante é na rolha. Inclusive, existe um defeito muito comum de se encontrar no mundo dos vinhos chamado de bouchonnet. Bouchonnet nada mais é do que um fungo que ataca as rolhas de cortiça, que são feitas da própria árvore, né, da árvore de sobreiro, e esse fungo ele apodrece a rolha, e essa podridão passa para o vinho. Isso ele estando lacrado dentro da garrafa, tá? Você só vai perceber isso quando você cheirar a rolha ou quando você sentir os primeiros aromas do vinho dentro da sua taça. Ele é um aroma muito desagradável mesmo. Então, se algum sommelier não acredita que, se algum profissional no mundo do vinho não acredita que o cheirar a rolha possa ser algo tão importante, se possivelmente o vinho tá com esse buchoné, ele sente aqui, na hora. Aí o sommelier já pode pegar outra garrafa, trocar, enfim, né? Mas hoje vamos falar aqui, né, do nosso vinho argentino. E não, ele não está com buchané, está perfeito. Agora nós vamos fazer aqui o serviço do vinho, né, nele, na taça. Vamos colocar primeiramente uma quantidade pequena, certo?
de vinho. Essa primeira quantidade que nós colocamos na taça, isso vale também para um restaurante, para uma feira de harmonização, desculpa, para uma feira de degustação, ou até mesmo uma feira de apresentação. No caso das feiras, eles servem apenas esse pouquinho que é somente para a prova, porque geralmente numa feira você vai ter 250, 300 rótulos para você provar. Então, se for aquela quantidade de vinho de restaurante, né, na taça mesmo, você vai acabar se embriagando muito rápido e vai acabar não tendo a experiência de provar todos os vinhos. Bom, mas vamos lá. Aqui nesse primeiro serviço que nós colocamos na taça, é uma quantidade pequena, certo? Só para que você consiga fazer o giro dentro dela, para que você consiga fazer com que o vinho respire aqui dentro da taça mesmo, tá bom? Bom, fez aqui os seus primeiros giros, você vai sentir, vai ver inicialmente a coloração desse vinho. Como que esse vinho está? Como que esse vinho se comporta, né, dentro da taça? A coloração dele, como que as lágrimas descem. Isso indica para você a graduação alcoólica e o nível de açúcar que tem dentro do vinho. Bom, olhando aqui, esse vinho ele tem uma cor púrpura, leve. Ele é um vinho que ele tem uma ele é um pouco translúcido, então eu consigo aqui, na minha mesa tem umas rolhas aqui embaixo, né? Eu consigo através do vinho, eu consigo enxergar o reflexo das rolhas. Então, isso se trata que ele é um vinho de leve corpo, ele não é um vinho tão encorpado, né? A coloração do vinho ela te ajuda bastante também na hora de você identificar o corpo do vinho. Aí vamos para o aroma. Ó, no primeiro momento ele vem uma sensação alcoólica um pouco alta, mas respirando ele começa a entregar frutas. Muito comum dentro dos vinhos tintos você sentir aromas de frutas vermelhas, mas sempre frutas voltadas para a cor vermelha, cor mais alaranjada, nessa paleta de cores, né? Assim como os vinhos brancos, você tende a sentir aroma de frutas amarelas, frutas verdes e frutas mais tropicais. Não que num vinho tinto você não consiga sentir, por exemplo, um aroma tropical. Alguns vinhos que são tintos que são produzidos em regiões litorâneas tendem a trazer essas características no aroma devido à sua localidade, devido aos ventos que vêm do mar, que pairam pelas vinhas e acaba trazendo essa característica que se reflete no vinho no final, né? Bom, aqui em aroma eu consigo perceber um pouco de fruta em compota. Quem já abriu aquele pote de geleia que sobe aquele aroma da fruta, aquele aroma adocicado. Isso não se trata de que o vinho seja doce. Um pouco de morango maduro, frutas vermelhas silvestres, enfim. Nessa primeira análise, até mesmo se você deixar a taça um tempo parada e você for degustar outros vinhos, for fazer outras tarefas que seja, você vai perceber que o primeiro aroma que você sentiu nele, até você fazer todo o que você precisava e retornar nele, você percebe uma evolução no vinho. Por isso que nós dizemos que o vinho ele é vivo, porque depois de aberto e depois que ele está na taça, o vinho ele se cresce, o vinho ele evolui. Então, no primeiro momento, ele vai estar com um aroma alcoólico um pouco mais alto, ele vai estar com os taninos mais firmes no paladar. E conforme ele respira, que as moléculas de álcool se evaporam, ele começa a se demonstrar toda a sua elegância, toda a sua profundidade, toda a forma que ele realmente foi feito para se apresentar. Então você percebe que ele começa a aumentar todo o nível de fruta, elegância, maciez, até ele chegar no ápice dele, que é onde você sente realmente tudo que esse vinho proporciona no seu paladar. Se ele possui passagem de madeira, você consegue sentir aromas de madeira, como açúcar queimado, um pouco de tostado, um caramelo. Dependendo da uva, até chocolate você consegue sentir no. O aroma dele está maravilhoso. E agora nós vamos fazer a parte da prova. Essa parte da prova geralmente nós colocamos apenas uma pequena quantidade no paladar. Hum, ó, interessante, interessante. Assim que o vinho toca na língua, que ele se apresenta nas papilas gustativas, é muito rápido e fácil sentir uma acidez bem gastronômica, um frescor. Provavelmente esse vinho pode vir de uma região montanhosa que recebe bastante vento, tem uma boa incidência de luz solar.
tanino dele não é muito presente, é um tanino leve, me faz, né, salivar com uma pequena quantidade, não deixa a boca salivando por muito tempo. Persistência, eu já ingeri o vinho, mas eu ainda consigo sentir a acidez, eu ainda consigo sentir o tanino, eu ainda consigo sentir uma leve nota alcoólica que faz a boca esquentar um pouco. Isso é uma característica dos vinhos tintos, tá? Essa sensação alcoólica depois que você ingere, se você sente o seu paladar, a sua boca esquentar um pouco, se você sente a temperatura da boca subir, significa que o teor alcoólico desse vinho ele ainda está um pouco alto. Em uma degustação, por exemplo, eu recomendaria para você alguns queijos mais untuosos, pratos como risoto, massas como molho vermelho, porque a gordura, a untuosidade desses alimentos vão fazer uma película protetora no seu paladar para que essa acidez suma. Essa acidez sumiu, você vem com vinho de novo e pega essa acidez para a acidez limpar essa untuosidade. E assim você vai fazendo uma harmonização. É um entrando em harmonia com o outro, é um combinando com o outro. Super interessante. Agora o vinho está começando a sair. Agora ele está começando a se dissipar. E aí o meu paladar está ficando limpo de novo. O paladar ficou limpo, essa é a hora de você tomar um copo com água, com gás ou sem gás, fica a seu critério. Sirva-se um pouco mais. Agora você já pode colocar uma quantidade bacana na taça. Aqui você já fez a prova, você já comeu alguma coisa, já petiscou. E agora você vai apreciar o vinho. E o que é interessante, se você for fazer esse trabalho, essa brincadeira com seus amigos, então vocês brincam um com o outro. Cara, você sentiu acidez? Não, eu senti isso. Cara, não, eu senti aquilo. E você começa a perceber, a identificar as notas que os seus amigos identificaram que você ainda não viu. Isso é que é bacana, é isso que gera conversa, é isso que gera amizade, isso é que é uma degustação de vinhos. Isso, claro, falando quando você está fazendo uma degustação para os amigos, né? Se for uma coisa, algo um pouco mais, bem mais profissional, quando, lá, vamos supor que esse vinho ele vai entrar, está concorrendo para ganhar uma denominação de origem. Aí é outras pessoas, é outro tipo de prova, é um outro tipo, é uma outra dinâmica para poder fazer a degustação desse vinho. Mas, hum, aqui como nós estamos apenas passando uma informação, tem que ser algo gostoso. E não tem como você aprender de vinho só lendo de vinho. Também não tem como você aprender só bebendo vinho. Você precisa ler, você precisa provar e você precisa bater um papo. Fica cada vez mais aromático. E isso é interessante de vocês fazerem com todos os vinhos. Podem fazer com brancos, com rosés, com tintos, até mesmo espumantes. A experiência no mundo do vinho, sempre que você faz uma prova, que você faz uma degustação, você aumenta, você melhora a sua capacidade de memorização dos sabores, dos paladares, você descobre paladares novos, descobre sabores novos, e aí você começa a entender a sua linha de vinhos, você começa a entender qual o seu estilo, o tipo de gastronomia que vai combinar com esse vinho, aquele que você mais gosta. E aí você começa a dar dica para os amigos. Fala, cara, eu peguei um vinho argentino que combinou perfeito com uma massa. Cara, eu peguei um vinho branco português que combinou perfeitamente com um peixe com molho com leite de coco, por exemplo. Então você começa a fazer as suas harmonizações e entender o que combina com o que. Qual é o melhor vinho para harmonizar com o melhor prato. Senhores, dentre essas e outras muitas dicas, vocês vão ver aqui no canal. Eu vou sempre postando vídeos, vou sempre colocando conteúdo aqui para vocês. E não se esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de fazer um comentário aqui embaixo quais são os próximos vídeos que vocês gostariam de ver, como que vocês gostariam de entender mais sobre análise e o que vocês gostariam que eu produzisse para vocês. Dessa forma a gente consegue espalhar mais os conteúdos de vinho, conseguimos fazer com que o mundo do vinho não se torne algo tão complicado, né? Se você já pensou que, nossa, preciso aprender muito de vinho, mas é muito difícil. Calma, vamos com calma. Segue a gente no canal, fica comigo e você vai aprender de vinho. Eu sou o sommelier Antônio Cardoso e a gente se vê aqui. Obrigado!